O ódio de Deus por Esaú. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e finalmente hoje a gente termina a nossa série de análise do último debate que fiz na Hit TV com o reverendo Marcos Novaes, falando da predestinação em Romanos 9, falando um pouquinho, o Deus de Romanos 9 a 11. Eu coloquei ali as minhas convicções já durante essa série de que eu entendo que Romanos 9 a 11 é uma unidade literária que precisa ser estudada por completo para que a gente possa entender a mensagem que Paulo pretendia passar através desses que são alguns dos capítulos mais polêmicos, interessantes e profundos de toda a palavra de Deus. Beleza? Espero que vocês estejam gostando da série, agora que ela está chegando aí na sua conclusão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ódio de Deus por Esaú, conforme foi defendido pelo Marcos Novaes na sua última fala no final do debate, beleza? E aí, depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu já me comprometo a vocês que eu vou retomar a série sobre a doutrina do juízo investigativo. Eu não tenho gravado tantos vídeos diários ultimamente, porque realmente, de fato, esses últimos dias a minha rotina de trabalho tem se intensificado de forma bastante significativa, tá? Mas eu vou retomar a série sobre a doutrina do juízo investigativo até desembocar, de fato, as respostas à TV Caminho Predestinado. Seja como for, essa série toda serve também para esse propósito, porque ao pessoal da TV Caminho Predestinado abandonou o Adventismo do sétimo dia, se tornou crítico do Adventismo do sétimo dia, para se alinhar e defender a teologia calvinista, e aí, em grande medida, então, a gente não está tão desviado do foco assim, e a gente vai poder, então, considerar as críticas que os nossos amigos lá calvinistas têm em relação ao juízo investigativo a partir das suas percepções particulares, beleza? Fechou? Então, com vocês aí, Marcos Novaes, e eu volto em seguida para considerar algumas questões. Dá uma olhadinha aí. Bom, como nós vimos, essa doutrina da predestinação é uma doutrina maravilhosa. E é interessante que há uma tentativa, um malabarismo teológico muito grande para desconstruir o texto, mas é aquilo que eu disse, tentar tornar Deus apetecível à mente humana, à visão nossa, a nossa visão pós-moderna de Deus. Quando Paulo abre esse capítulo, Paulo está muito triste porque Paulo menciona vários benefícios dos seus irmãos, dos seus patrícios. É o povo que foi adotado por Deus, o povo que tem a glória, que tem as alianças, a legislação, os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne. E aí Paulo, então, está triste porque a sua nação rejeitou a Cristo. Mas será que a palavra de Deus falhou? Paulo mostra isso no verso de número 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí Paulo vai inserir aquilo que eu disse, um conceito novo do Israel espiritual. Ele então diz que o endurecimento do Israel étnico gerou o nascimento do Israel espiritual. E aí Paulo vai mostrar na história da redenção aqui que Deus é soberano e escolhe quem Ele quer. O primeiro filho de Abraão era Ismael. Deus deveria ter escolhido Ismael e não escolheu. Escolheu o filho da promessa, Isaac, e nós não temos aqui tempo de contextualizar a história. Deus deveria ter escolhido Esaú, que era o primogênito, nasceu primeiro. Deus não fez. Deus escolhe quem quer. E aí o judeu, ouvindo isto, ele poderia perguntar, mas espera aí, Deus é injusto? Há injustiça da parte de Deus? Deus está sendo injusto? E aí Paulo vai responder dizendo, de modo algum. Como ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, endurecerei a quem eu quiser. E ele então vai dar o exemplo de Faraó, mostrando a soberania de Deus sobre a salvação na história da redenção. E aí depois, Paulo se antecipa a uma possível pergunta do seu interlocutor. Mas espera aí, será que então, por que Deus se queixa ainda das nossas ações? E aí parece que Paulo já perde a paciência com ele e vai fechar então o argumento mostrando que Deus faz o que Ele quiser. Deus, de uma mesma massa caída, percebam vocês, de uma mesma massa caída,
ele faz vasos de honra e vasos para desonra. E é muito interessante porque nós não vamos ter tempo, mas em outra oportunidade, quem sabe, os arminianos, eles tentam fazer de tudo aqui para amenizar esse ódio que Deus sentiu por Esaú, antes do nascimento. E aí eles tentam traduzir o verbo aqui, o verbo grego, como aborrecer ou amar menos, né? Mas quando a gente olha esse mesmo verbo em outras passagens bíblicas, nós percebemos que o ódio aqui é um ódio real. Não é simplesmente deixar de amar ou amar menos. Não, Deus teve ódio realmente de Esaú. Por exemplo, o verbo é usado em João capítulo 15, verso 23, quando Jesus diz: quem me odeia, odeia também o meu Pai. Né? E aí eu acho interessante que os arminianos gostam de citar aquele texto de Lucas 14, versos 25 a 26, porque eles dizem que isso aqui se trata de um hebraísmo, e é o mesmo verbo aborrecer, quando Jesus diz: quem não aborrece o pai ou a mãe por conta de mim não é digno de mim. Mas será que é esse o caso aqui? Quando a gente lê a passagem que Paulo tirou aqui, Malaquias capítulo de número 1, onde Paulo relaciona a sua situação presente àquele contexto, lá o texto diz que Deus teve ódio de Esaú. E aí, se você vai ler os versículos que seguem, diz que Deus então destrói a montanha de Edom, né? Deus então sente ódio por Esaú. E muitos textos bíblicos, em outras passagens, mostram claramente que Deus, ele realmente sente ojeriza ou preterição ou não eleição por Esaú. Por exemplo, o texto de Isaías 34, verso 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Deus dizendo que destinou, inclusive, a nação de Edom. E Obadias 1, 18 diz: ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E quero concluir dizendo que a eleição de Jacó também não foi baseada nos méritos de Jacó, porque nós também sabemos que Jacó era quase que pior do que Esaú. Deus escolheu por misericórdia. Ok, meus irmãos e minhas irmãs, você ouviu aí as considerações finais do reverendo Marcos Novaes, e eu vou terminar a minha série sobre o Deus de Romanos 9 a 11, considerando algumas questões importantes aí dentro de tudo aquilo que o Marcos Novaes falou, tá? Então, ele inicia a sua fala final falando, né, que essa doutrina da predestinação é maravilhosa. E é interessante, né, na visão do Marcos Novaes, como há uma tentativa, todo um malabarismo teológico para desconstruir o texto, né? Tentar tornar Deus apetecível à mente humana, a nossa visão particular, a nossa visão pós-moderna sobre Deus, tá bom? Basicamente, essas são algumas das considerações principais do Marcos Novaes em relação ao debate. Então, ele está dizendo que a doutrina calvinista da predestinação é maravilhosa, e quem rejeita esta doutrina, esta visão, esta compreensão, está de forma talvez aí desonesta, tentando fazer malabarismo com o texto para negar o que o texto supostamente ensina de forma muito clara e muito explícita, e tentando tornar Deus apetecível à mente humana, à mente pós-moderna. E a crítica por detrás de tudo isso é que, enfim, não se deve assim fazer, né? Porque Deus é do jeito que ele é, não do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Não adianta a gente querer pintar o Deus bonzinho, por exemplo, que quer que todo mundo se salve. Não, Deus... ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é soberano, e ele não quer que todo mundo se salve. A gente tem que aprender a lidar com isso e parar de querer usar de malabarismo teológico e, enfim, de tentar tornar Deus mais apetecível à mente humana. Bom, eu já considerei, provavelmente aí, o cerne dessas questões nos vídeos anteriores, mas eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre a doutrina da predestinação, dentro de uma perspectiva da verdadeira doutrina da predestinação, tá? O que acontece? Nós, arminianos, entendemos que a doutrina da predestinação nos moldes do entendimento calvinista é uma das piores heresias que existem na face da Terra. Ponto.
Mas isso não faz com que nós consideremos a doutrina bíblica da predestinação um erro ou algo irrelevante e etc. Tá? A doutrina bíblica da predestinação de fato é extraordinária e remonta à própria identidade e natureza de Deus como ser onisciente. Então, Deus sendo onisciente, conhecendo o futuro desde o princípio, desde a eternidade no passado, da perspectiva divina, absolutamente tudo é predestinado, porque Deus já viu na sua onisciência tudo que viria a acontecer em função da criação e de todas as realidades, desde antes da criação existir, tá bom? Então, dentro da perspectiva divina, as coisas são tranquilas da gente entender em termos aí da predestinação. E é maravilhoso, de fato, a gente vislumbrar a existência desse ser onisciente que é Deus, beleza? Entretanto, a doutrina da predestinação, ela não deixa de ter, né, as suas dificuldades, as suas questões complicadas, em função das quais existem as polêmicas entre os calvinistas e os arminianos, e etc. Tá bom? Então, a gente reconhece que esses problemas existem. Se os calvinistas estivessem corretos dentro da sua compreensão da predestinação, Deus seria um monstro, Deus seria incoerente, mentiroso, falso, maligno, e um monte dessas questões aí, como a gente já colocou. De maneira que a discordância dos arminianos não é com a doutrina da predestinação, mas com a visão calvinista sobre a predestinação, tá bom? E o que existe não é malabarismo teológico para fugir do que o texto diz, pelo contrário. A gente leu aqui, inclusive nessa série, Romanos 9 até 11, os versos todos, tá? Considerando todas as questões. Depois a gente voltou e analisou parte por parte, argumento por argumento, e demonstrou por que entendemos da forma como entendemos as questões. Naturalmente, o universo, né, de Romanos 9 a 11 é gigantesco e nos conduz, né, aos textos do Antigo Testamento, aos temas próprios, né, do Novo Testamento em relação a Cristo, Deus, e um monte dessas questões. Então a gente não pretende ter feito aqui uma análise exaustiva e completa de todas as questões, mas uma análise suficiente para dar a razão da nossa fé nos termos da nossa não fé no entendimento calvinista, né? Das nossas descrenças, das nossas suspeitas, das nossas convicções contrárias ao entendimento calvinista em relação a essa questão como um todo. E assim, olha, depois disso, o Marcos Novaes começa a contextualizar um pouco aí da visão dele sobre Romanos 9, e ele fala da tristeza de Paulo em função do povo eleito ali, dos judeus estarem rejeitando Cristo, e aí Paulo introduz o conceito de Israel espiritual, para, enfim, contrabalancear esta situação dos judeus que não estavam crendo em Cristo, e agora vem o endurecimento, né, sobre Israel étnico. Então é interessante isso, né? No passado Deus endureceu o coração de Faraó, e agora Deus está endurecendo o coração dos judeus, né? Essa era uma provocação extraordinária da parte de Paulo em relação aos seus contemporâneos, né? E aí o Marcos Novaes, ele vai contextualizando tudo isso e dizendo que Paulo deseja mostrar que na história da redenção Deus é soberano e escolhe a quem ele quer. Então ele escolhe Isaac, não Ismael, ele escolhe Jacó, não Esaú, ele escolhe Moisés e não Faraó, e ele vai ter misericórdia de quem ele quiser, ele vai endurecer quem ele quiser, e etc. E aí Paulo se antecipa à pergunta do interlocutor, que vai dizer, né? Então por que Deus ainda se queixa se ele age de forma soberana, e etc. E aí, na visão do Marcos Novaes, Paulo perde a paciência e fecha a questão com o argumento de que Deus faz o que ele quer. Ponto. O que acontece? A visão calvinista sobre a vontade de Deus, especialmente dentro da relação da vontade revelada com a vontade secreta, para sustentar essa doutrina da soberania toda abrangente do calvinismo, acaba conduzindo à ideia de que toda queda, todo mal, todo pecado são da vontade de Deus, porque de outra forma nada porque dessa forma nada pode existir contra a vontade de Deus. Então Deus é soberano e ele deseja a queda, deseja o mal, deseja o pecado.
Se a gente fosse trabalhar num paradigma diferente, Deus não deseja a queda, mas a queda acontece. Então, qual é o princípio? Qual é a força? Qual é a agência que está em contraposição à vontade de Deus, que Deus não quer que algo aconteça e aquilo venha a acontecer, tá? Então essa é um pouco da polêmica, né? Para evitar esse tipo de coisa, o calvinismo diz não, que tudo está debaixo da soberania de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E ao final das contas, portanto, a queda, o pecado, o mal, o sofrimento, a morte, tudo precisa ser da vontade de Deus, tá? E agora, Deus reclama que você peca, que você descrê, ou que alguém peca, ou que alguém descrê, e ele reclama do que ele mesmo fez. E, né, essa é uma das razões pelas quais a gente entende que o Deus do calvinismo é doente, maluco e etc, tá? Então, basicamente é isso. E nós, arminianos, também negamos a soberania de Deus, como não negamos a predestinação. Mas entendemos que Deus soberanamente dá uma medida de liberdade para as criaturas, e Deus soberanamente decide sofrer ele próprio as consequências do mau uso da liberdade da parte das criaturas. Inclusive, depois, ao final das contas, ele vem em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, para resolver esse problema na cruz do Calvário. E quando ele morre e vence a morte, agora ele estabelece as questões num paradigma diferente, né, daquele paradigma onde Deus quer o pecado, a morte, o mal, etc. Se ele tem que morrer para redimir as pessoas do pecado, da morte e do mal, não faria nenhum sentido ele ser o agente responsável por detrás de todas essas coisas. Então, dentro desse ponto, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo estabelecem o paradigma de que o pecado e a morte são inimigos de Deus e serão destruídos por Deus. Então, o pecado e a morte vêm de uma fonte que não é Deus, então vem de uma outra agência. Inicialmente a agência satânica e depois a agência adâmica, tá? De maneira que isso implica, né, na liberdade que Deus concedeu a Lúcifer, na liberdade que Deus concedeu a Adão, que reflete de alguma forma também na liberdade que Deus deu a cada um de nós, ainda que cada um na sua esfera, cada um dentro dos seus limites, enfim, em função das circunstâncias da sua existência e da sua própria natureza, tá bom? Então tudo isso é muito interessante, etc. E aí o Marcos Novaes ele vai partir para o final do seu argumento. Ele diz, Deus, ele de uma mesma massa cria um vaso para honra, outro para desonra, e não adianta querer aliviar as coisas aqui, não. Não adianta querer dizer que Deus trata todo mundo igual, Deus sente as coisas todo mundo igual em relação a todas as pessoas, porque o texto diz que Deus aborreceu Esaú e o sentido do verbo é odiar. Não adianta querer suavizar as coisas, não. Sim, Deus odiou Esaú antes de Esaú nascer. E aí ele começa a dar alguns exemplos aí do uso do verbo odiar em contextos diferentes da parte de Cristo e etc. E o final das contas é que Deus odiou Esaú com ódio real e etc. Beleza, ok. Então vamos por partes aqui para a gente olhar para isso com bastante tranquilidade, tá bom? Veja bem, negar que Deus odeia é negar a palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus coloca Deus como aquele que odeia. Mas o ponto principal para a gente compreender esta imagem é identificar a natureza daquilo que Deus odeia, né? E sempre que a Bíblia descreve Deus odiando, a Bíblia descreve Deus odiando o pecado, o mal, ok? Então, olha que coisa interessante, né? Deus, por ser bom, no seu sentimento bom, não pode fazer outra coisa senão odiar o mal, que é o contrário do bem. Inclusive, se Deus não tivesse esse ódio contra o mal, ele não seria bom, certo? Então essa é a questão. Então não há nenhum problema com a ideia de que Deus odeie, a não ser que Deus odeie o mal. Então Deus odiando o mal, tá tudo certo, né? Porque inclusive essa é uma manifestação da sua bondade. Dentro desses termos, o ódio de Deus não é nada polêmico. E aí o grande ponto é, se Deus fosse o responsável pelo mal a quem ele odeia, Deus odiaria algo que ele mesmo quer, e que ele mesmo faz, e que ele mesmo alimenta, e que ele mesmo origina.
Se Deus é o autor do mal, em primeira e em última instância, como está implicado e como é explícito na teologia de muitos calvinistas, né, para manter essa soberania toda abrangente, então Deus é doente e maluco, que ele decreta o mal, ele escolhe o mal, ele quer o mal, ele cria o mal e depois ele fica bravo com o mal. Agora eu estou irado com esse mal que eu mesmo fiz. É como se Deus odiasse a si mesmo, odiasse a sua própria obra. Que é um paradigma muito diferente de Deus deu liberdade à criação que ele criou, com todas as capacidades de Lúcifer, de Adão ou de cada um de nós seguirem o bem, e quando nós escolhemos o mal, ele odeia esse mal, tá? Isso é um paradigma totalmente diferente do paradigma que surge da compreensão calvinista. E aí as questões são bastante interessantes, né? Eu gostaria de trazer um pouco dessa discussão aí para a primeira carta de João, que talvez seja uma carta muito relevante para a gente trabalhar dentro desse contexto, à luz da ideia do ódio de Deus e da luz da natureza de Deus como aquele que é amor. Então vamos dar uma olhadinha em alguns textos aí da primeira carta de João para a gente terminar as nossas reflexões, tá? 1 João 2, verso 11, a palavra de Deus diz assim: aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, verso 15 da mesma carta: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Bom, agora vamos pensar um pouquinho algumas coisas sobre Deus a partir desse tipo de contexto aqui, conectando com o ódio de Deus a Esaú em Romanos 9. Primeiro de tudo, se é muito importante a gente identificar que Deus odiou Esaú nos termos de Romanos 9, lembra lá de que para o propósito da eleição prevalecer era necessário o quê? Que Deus escolhesse um e rejeitasse o outro antes que qualquer um tivesse feito bem ou mal. Isso funciona muito bem na lógica da salvação, porque Deus não levou em conta nenhum bem, a salvação é só pela graça e etc. Maravilha. Só que isso é desastroso quando você aplica para a imagem da condenação. Então Deus condenou Esaú sem referência ao mal, né? A gente já falou um pouco sobre isso nessa série também. Então, sem referência nenhuma ao mal, Deus odiou. Então Deus odeia sem motivo, sem justiça, sem misericórdia. Deus odeia de forma gratuita, absurda a pessoa do Esaú antes dele ter feito qualquer mal. Interessante isso. E aí você percebe o seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é inspirada por Deus, diz que nós devemos amar uns aos outros. E se a gente não assim faz, a gente está pecando com essas implicações bem radicais dos textos que a gente acabou de ler. O que diríamos nós sobre Deus? Pensa assim, se a gente odiar o nosso irmão, quer dizer que a gente está nas trevas. Imagina Deus que odeia os seus filhos a quem ele criou, né? A sua criação. Odiar o irmão já é uma coisa bem pesada, né? Tipo Caim matando Abel, né? Agora, imagina Adão matando Abel com ódio. É o pai matando o filho, né? Pesado, não é? E Deus matando, odiando, destruindo, torturando eternamente esses filhos. Como é que é isso? Naturalmente, essa é uma imagem de um ser que está nas trevas, que não sabe para onde vai, porque inclusive é cego, né? E é interessante, então se a gente aplica essa imagem de 1 João 2, verso 11 a Deus, Deus é esse ser maligno em trevas, cegado pelo ódio. E aí no capítulo 3, no verso 15, aquele que assim age com ódio e assassinato e morte, etc., não tem a vida eterna em si mesmo, né? Olha que interessante, será que então dentro desse ponto, se Deus assim fosse, ele estaria condenado à destruição e à morte ele mesmo? Já que o salário do pecado é a morte, e esse tipo de ódio gratuito, maligno, maldoso, violento e etc., é claramente descrito na palavra de Deus como pecado. O ponto aqui não é negar que Deus tenha o sentimento de ódio em relação aos pecados de Esaú ou ao Esaú identificado com o seu pecado de forma absoluta.
Tá? Deus odeia o pecado e o pecador que está identificado com esse pecado sem arrependimento, sem fé, sem Cristo, sem Deus, sem amor, sem justiça, sem verdade, porque Deus odeia aquilo que é antítese da sua própria vontade, né? O bem, a salvação, o amor, a fé, a verdade, a justiça, a graça, a paz. Então, não há polêmica em dizer que Deus odiou Esaú dentro do ponto de que Esaú trocou o céu pela terra, Esaú trocou o paraíso pelo inferno, Esaú trocou a lei de Deus pelo pecado, Esaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilha, Esaú trocou a bênção pela maldição, Esaú trocou o céu por, enfim, por uma coisa idiota. Ele ganhou o mundo e perdeu a alma. E não tem problema que Deus odeie esse fato. E se o Esaú não se arrepende desse fato, e ele está identificado com a sua escolha, o seu pecado, a sua decisão contrária a Deus no pecado contra o Espírito Santo, não há polêmica em dizer que Deus odiou Esaú dentro do sentido dessas escolhas, desses pecados, dessas situações. Agora perceba, esse é um ódio de segunda instância, tá bom? Porque Deus de si mesmo, como diz a palavra de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se esse ódio fosse a natureza primária e essencial e anterior de Deus em relação a Esaú, Deus seria alguém, inclusive em necessidade de conhecer Deus, porque quem não ama não conhece a Deus. E Deus, como um ser que é amor, ele não pode negar a si mesmo, e ele ama. E a realidade que eu estou querendo dizer aqui, então, é que ainda que a Bíblia descreva Deus odiando Esaú dentro desses contextos gerais em que eu já expliquei, isso não implica que Deus não o amou. E aí é uma questão interessante, né? Deus não pede para a gente amar os nossos inimigos? Ele seria um hipócrita se assim pedisse e não amasse os inimigos dele, inclusive Lúcifer, inclusive os demônios, inclusive todos os pecadores incorrigíveis na face da terra que pecaram contra o Espírito Santo na mesma direção que Esaú fez. E o ódio de Deus sobre Lúcifer, ou sobre Esaú, ou sobre os perdidos, é o ódio daquele que odeia o mal. E infelizmente essas pessoas se identificaram com o mal, rejeitaram a Deus, rejeitaram a graça, rejeitaram a fé, rejeitaram o evangelho, rejeitaram a lei de Deus, em troca do pecado, do mal e etc. E é isso que Deus odeia, beleza? De outra forma, Deus seria de fato esse ser maligno, né, que a gente identifica quando a gente está em contraposição polêmica com o calvinismo. Por isso a gente afirma, reafirma e não cansa de reenfatizar que o Deus da Bíblia não é o Deus do calvinismo. Naturalmente, as questões que a gente tratou aqui, elas são extensas, polêmicas, complexas, que lidam com realidades bem pesadas, né? Essa aqui é a verdade. Entretanto, a gente não pode escapar das implicações de tudo isso em função do que, portanto, a gente precisa entender todas essas questões para que a linguagem bíblica não se torne pedra de tropeço para a gente saia afirmando que Deus odeia esse ódio puro, gratuito, de primeira instância e de última instância em relação a um ser, independentemente do mal que ele fez. E aí, de fato, Deus cairia na condenação de 1 João 2, verso 11, 1 João 3, verso 15. Seria um ser das trevas, que anda nas trevas, não sabe para onde vai, e não teria nem a vida eterna em si mesmo, não seria a vida eterna em si mesmo, porque seria pecador na sua essência, incoerente na sua essência. Por isso rejeitamos o Deus do calvinismo. Beleza, pessoal? Então me dou por satisfeito aí dentro da minha análise desse debate. Poderia analisar, até pensei no passado em analisar as minhas próprias falas e me explicar e me aprofundar um pouco melhor, mas o tempo urge e a gente precisa andar para frente e eu agora, a partir do próximo vídeo, retomo a minha série sobre a doutrina do juízo investigativo. Até lá, se Deus quiser.